Num vídeo anterior do canal, eu construí um agente utilizando o Microsoft Foundry, né? Utilizando a biblioteca do Azure AI Projects, e a gente utilizou essa biblioteca para poder fazer a chamada para o Response API, fazer o Conversation API e tudo mais. Então hoje a gente vai construir esse agente, só que utilizando o Azure AI Projects e o Microsoft Agent Framework. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Qual que é a ideia aqui, né? Por que a gente está fazendo isso? Imagina que você tem a sua aplicação, ela está acoplada ao Foundry nesse momento, ela está acoplada àquela biblioteca. Quando você adiciona o Microsoft Agent Framework em cima, você está abstraindo a parte do provider, do provedor de IA. Então você consegue migrar, você consegue utilizar, dependendo da necessidade, outros provedores. Então você consegue, por exemplo, diretamente o OpenAI, você consegue utilizar o Gemini, por exemplo, tudo isso utilizando como uma base só os agentes de IA do Microsoft Agent Framework. Um ponto importante de frisar é que cada provedor ele vai te oferecer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você tem o Microsoft Foundry, você tem a parte de governança da Microsoft e tudo mais, e assim como o seu modelo, cada modelo tem uma capacidade, uma janela de contexto, ou a quantidade de treinamentos, né, de parâmetros e tudo mais, o seu provedor ele pode te oferecer algum serviço. Então ele pode te oferecer o serviço do Code Interpreter, de interpretar código, ele pode oferecer o serviço de session, então você deixa a sua session externa, você persiste ela externamente. Então tem coisas que você abdica, né, você tem menos controle, você abstrai mais, e isso acaba agilizando o processo. E às vezes você quer ter mais controle, então você vai utilizar um provedor, você vai utilizar um modelo que você tenha mais controle e você consiga adicionar essas ferramentas. Então tudo depende do seu negócio, da sua necessidade. Antes de mais nada, gente, eu queria trazer para vocês aqui como é que era o nosso exemplo, tá? Então aqui a gente tem no meu GitHub, você consegue vir em Response API Agent Base, que eu vou deixar na descrição, tá, do projeto, do vídeo. E aí aqui, ó, a gente tem o nosso Azure AI Project, que é o que eu falei. E aí a gente tá aqui, a gente criava o nosso Project Client, criava o agente, tá vendo? Com Agent Version. E depois a gente criava a Conversation, passava o ID. E a gente fazia o Response Async. E aí o Response Async, a gente pegava o agente, criava o Response Client, passava a Conversation aqui, a ID, né, para poder fazer, e a gente fazia a pergunta e retornava a resposta, beleza? A gente vai fazer esse mesmo exemplo, só que eu montei aqui uma console app, tá? Mas funcionaria da mesma maneira. E aí, o que tem de interessante aqui, né? Vamos começar pelos pacotes, que a gente sempre começa. Então aqui, ó, eu vou vir aqui no nosso project, e aí aqui, ó, eu tenho Azure AI Projects, tá? Estou usando uma versão beta. O Azure Identity, porque como sempre como a gente está usando o Foundry, a gente vai continuar utilizando o Default Azure Credentials para poder se logar. O .env.net, que é por causa do .env aqui, beleza? A gente vai carregar nossa variável de ambiente. Microsoft Agent AI está na versão 1.1.0, e aí aqui, ó, a gente tem o Microsoft Agent.ai.foundry e o Microsoft Agent AI.openai, beleza? Então isso aqui é para poder acessar as extensões, tá bom? Lembrando que o seu .env ele tem que estar sempre copy always para você poder fazer. E o que ele vai ter? Ele vai ter um Azure AI Project Endpoint, a gente vai ver onde é que você pega isso, e o Azure AI Model Deployment Name, tá? Então vamos repassar aqui pelo código e depois a gente vê da onde a gente pega esses dois parâmetros e a gente vai acompanhar na execução do nosso código, e a gente vai acompanhar a execução lá do Foundry.
Então aqui a gente começa da mesma maneira que a gente começou da última vez. Então a gente tem um AI Project Client. Então lembrando que quando a gente trabalha, por exemplo, com o Azure OpenAI, a gente faz uma Azure OpenAI Client. Aqui a gente está fazendo um AI Project Client, tá? E aí aqui, ó, é uma característica própria do Foundry. Então aqui a gente está criando um AI Project Client, Agent Administrator, Create Agent Version. Então o que vai funcionar? Esse agente, Project Agent Version, ele é um agente do project, da biblioteca do Azure AI Project. Né? Aqui a gente passa o modelo, as instruções, e a gente vai ver que quando a gente faz isso aqui, ele automaticamente aparece lá no meu Foundry, para poder ver que a gente tem esse agente e a sua versão. Tá? Aqui eu estou fazendo um Project Conversation Clients. Então depois a gente até vai fazer exemplos utilizando diretamente a Azure OpenAI ou o OpenAI. A gente até consegue fazer tudo isso usando o próprio modelo que está no Foundry, tá? Mas aqui a gente tem um Project Conversation Client, né? Que eu pego Project OpenAI Client e pego o client do Conversation. E aí eu vou criar um Project Conversation, tá? E vou criar, olha aqui, ó, esse aqui é uma coisa diferente também, que a gente tem o nosso AI Agent, ele é criado aqui, ó, um Foundry Agent, que é um Delegating AI Agent, né? Então aqui, ó, ele conecta com um agente pré-configurado no servidor, no Microsoft Foundry. E aí ele coloca tudo isso dentro do AI Agent, tá? Para a gente utilizar o AI Agent no processo. Então é uma abstração do Foundry para a gente utilizar, seguir o nosso fluxo nos outros agentes. Aqui a gente tem a Session. E aí qual é a diferença da Session aqui para a Session que a gente trabalha normalmente? Essa aqui a gente criou o Project Conversation aqui, certo? Então nessa aqui eu estou passando o ID do meu Conversation. Então a gente vai ver que a nossa Session ela vai ter só o ID da conversa. Ela não vai ter nada ali. Porque a gente está abstraindo essa parte para o servidor. E aí aqui eu boto para rodar. E aí que eu estou rodando, passando a Session. E aí o nosso agente responde e tudo mais. A gente vai ver aqui como é que ele vai fazer. E aqui ele vai continuar respondendo e a gente vai ver tudo isso lá no nosso Microsoft Foundry, beleza? Então aqui eu vou botar para rodar e a gente vai ver cada um dessas etapas. Deixa eu primeiro só mostrar para vocês o Foundry, né? Então deixa eu pegar aqui. Para quem não conhece, essa é a carinha do Foundry. Aqui tem o meu Foundry. Ele é dividido em projetos, tá? Então o projeto pode estar em regiões diferentes e tudo mais. E aí aqui a gente tem esse aqui, ó, é o que a gente vai pegar. Então a gente pega esse ponto de extremidade aqui, esse endpoint. E aí a gente vai vir aqui, ó, compilações, aqui os nossos modelos, né? Então aqui é os modelos que eu tenho disponível, que eu estou usando o GPT 5.4 mini, né? E aqui, ó, a gente tem os agentes. Eu tenho dois agentes aqui, não importa pra gente. A gente vai ver a construção desse agente e a gente vai ver a conversa dele no rastreamento. Aí você me fala, mas por que a gente cria esse agente? Criaria esse agente? Por um motivo muito legal, que é assim, esse agente aqui, ó, eu consigo fazer isso e publicar o agente. Então eu consigo também publicar no Teams, no Microsoft 365. Eu consigo publicar o agente para poder estar disponível para produção. Então a gente acaba subindo o agente como uma aplicação uma aplicação própria, tá? Essa é uma das ideias. Quem já mexeu, por exemplo, com o Microsoft Fabric, o Data Agent Fabric, é a mesma ideia. Você pega e publica uma versão dele e aí ele pode ser utilizado em outros locais, né? Então isso é bem bacana. Vamos lá rodar. Aqui, ó, esse aqui é o Azure AI Project Endpoint, aquele endpoint, e o Deployment Model Name é o GPT 5.4 mini, tá? Então eu vou botar para rodar aqui, a gente vai ver aqui e vai ver lá no Foundry, tá? Como é que vai funcionar. Aqui criou, lembrando que o Default Azure Credential é porque eu dei o AZ Login,
Então eu loguei no meu tenant para poder acessar o nosso Foundry. Aqui você poderia usar um client credentials e tudo mais. Aqui ó, eu vou construir o meu agente. Na hora que eu criar o Joker Agent, eu vou criar uma Agent Version. E aqui ó, a gente vai ver aqui ó, Agent Declarative Agent. Tem as instruções, né, de onde ele está. E aí ó, a gente tem o ID, que ele é formado pelo Joker Agent, que é o nome e a versão. Tá? Então eu tenho o nome dele e a versão. Então se eu vier aqui no Foundry, eu vou atualizar aqui o nosso Joker Agent, tá bom? Então ele está aqui com a versão 1. Então se eu criar uma nova versão, passar uma nova instrução e tudo mais, ele vai criar uma nova versão. Então se você fizer um atualizado do seu agente, ele vai adicionando novas versões, tá? Aqui eu vou criar uma conversation client e eu vou criar minha conversation. Minha conversation, ela vai ter um ID aqui, ó, 7632BR, né? Esse código gigante. E aí quando eu criar, eu vou criar o meu Foundry Agent, beleza? Ele tem só o ID, o nome. E aí aqui, ó, eu tô passando a minha session com o Conversation ID. Então a minha session, ela vai conter o Conversation ID dela, beleza? Eu vou botar para rodar. Nesse momento, o que ele vai fazer? Me fale uma piada sobre pirata. É um exemplo que está até na sample, essas instruções aqui e tal. E aí aqui, ó, vou mostrar para vocês nosso console, a piadinha aqui. E aí aqui é o legal. A gente vai vir aqui no Joker, vai vir em rastreamentos. E aí espera um pouquinho, demora para carregar. Ele traz algumas coisas, ele traz uns exemplos. Esses exemplos aqui é que eu estava testando antes e ele traz também por causa do nome, né, que é igual. Vou mudar o nome só para a gente não ter confusão. Deixa eu mudar aqui, Joker Video 15, beleza? Então a gente vai botar aqui e aí eu vou rodar de novo até bater nesse ponto aqui da run. Tá? Aí aqui a gente vai atualizar de novo. Eu vou mostrar aqui o nosso Joker Video 15. Aqui no rastreamento tem aqui, ó, ID da conversa, ID do rastreamento, tudo mais. Aí a gente vai vir aqui, ó, a nossa conversa aqui, ó. Conversa, ela tem a resposta e o item de saída. Então aqui tem as informações. Mesma forma que eu expliquei lá, a ideia do conversation, ele é superior ao da thread, porque ele vai trazer todas as etapas, ele vai trazer as tool calls, ele vai trazer tudo que tem de informação dentro dele, né? Então ele vai trazer muita informação. E aí aqui, ó, a gente tem a piada, tem até a resposta, o status, informações a mais que tiver aqui. Ele tem o agent reference, né? Então vamos lá continuar aqui o nosso exemplo e vai fazer uma segunda. Lembrando que a gente está na mesma Conversation ID, né? Então se a gente vier aqui, a gente tem a Conversation ID, que é a mesma. E aí aqui, ó, eu tenho duas respostas. Então aqui eu tenho a resposta da primeira, me fala minha piada de pirata, e agora adicione alguns emojis. E aí ele adicionou, né? E aí aqui, se a gente fizer o run streaming, aqui é o exemplo do agente com o run streaming, ele vai fazer a mesma coisa. E aí aqui ele também vai ter, atualizar aqui, ele também vai ter a nossa chamada, tá? Que é aqui, beleza? Então aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa, né? Então o rastreamento todo aqui. Aqui a gente tá vendo, tá tudo dentro do ID da conversa. Se eu fizer, ele me fala custo,
Ó, duração, token de entrada, token de saída, para toda a conversa. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui a nossa conversation. Vou criar ali, mas não vou passar ela, né? Eu quero ver o que vai acontecer. A gente vai ver no primeiro aqui, a gente vai ver a diferença. Então aqui você viu que tem tem um conversa, e aí tá tudo envolto dentro dessa conversa, né? No caso do conversation aqui, ó, a gente não tem conversation. Ele cria, mas ele cria automático. E aí aqui, ó, tá aqui, ó, ele não tem o ID da conversa, tá vendo? Para agrupar várias respostas da gente na mesma conversa do usuário. Ele não vai ter isso. Então cada vez que ele chamou, ele pegou e trouxe, ó, invocou a gente e aí tem a resposta, saída e tudo mais. Então aqui a gente tem isso, tem aqui também a nossa duas perguntas, né, daquela que tinham feito. Botei para rodar aqui só com duas sessions, tá vendo? Session 1 e Session 2. E a Session 1, ela tá fazendo essas duas chamadas aqui, que é a do response e essa segunda aqui na linha 35. E a gente tem a Session 2, que é a do streaming, né? Que aí ela tá passando pelo streaming. Só para vocês verem a diferença. Essa session aqui, ó, ela tem um Conversation ID, tá? Mas o state bag dela, por exemplo, ele é vazio. Ele é 0. Se eu vier nessa session 2, ela tem o Conversation ID e o state bag dela vai ter o quê? Vai ter um in-memory chat history provider. Que aqui a gente vai ver, ó, ele tá com as informações. Então, esse cara, ele tá com a nossa session local. E esse aqui tá jogando pro server, lá pro servidor, para poder fazer. Então essa é a diferença quando você passa o seu Conversation ID aqui, beleza? O exemplo hoje foi simples, foi só essa portabilidade do agente do nosso exemplo anterior, mas ele é bem poderoso, porque mostra como é que você utiliza o Microsoft Agent Framework em outros provedores. E lembrando que cada provedor é uma escolha, cada provedor é uma renúncia. Então você tem vantagens e desvantagens. Tem serviços que estão disponíveis em um, mas não estão disponíveis em outro. Então você pode ter, por exemplo, com o Microsoft Foundry, algum modelo específico da OpenAI, você tem o Background Response, que vai permitir você trabalhar no servidor e recuperar uma informação se, por exemplo, der um crash, cair a internet e tudo mais. Você consegue voltar. É uma coisa que pode ter nesse provedor, mas pode não ter em outro. Então assim, são vantagens e desvantagens que você tem. E aí depende do seu negócio. O bom do Microsoft Framework é que ele te flexibiliza a ponto de você não ficar preso a uma biblioteca apenas. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Deixa o like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente tem vídeo às terças, às quinta-feiras e temos lives a cada 15 dias, quintas-feiras no canal, falando sobre Microsoft, o universo da Microsoft, Azure, inteligência artificial e vários outros assuntos. Podem me procurar nas redes sociais, no LinkedIn principalmente, Carlos Machel. Eu vou adorar entrar em contato com vocês. Qualquer crítica, sugestão, pode me mandar por lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo.